Foi encontrado em um depósito de objetos cultuais do nível Uruk-3 um vaso de alabastro com cerca de 1 metro de altura, cuja superfície está inteiramente esculpida com uma cena elaborada. A cena retrata uma procissão de homens nus carregando tigelas, recipientes e cestos contendo produtos agrícolas. Espigas de grãos, além de ovelhas e cabras no registro inferior, representam de forma sumária a agricultura da região. O ponto culminante do relevo ocorre quando uma figura feminina encara o governante humano masculino, que está ricamente vestido e acompanhado por um assistente que segura a cauda de sua veste. Em algum momento posterior, a imagem do homem foi removida da cena, mas é possível reconstruir sua aparência com base em representações contemporâneas em outros objetos. Os símbolos situados atrás da mulher a identificam como a deusa Inanna. Dois feixes de anéis de junco, usados como postes nas casas de junco da época, formavam a base para a escrita do nome de Inanna na escrita cuneiforme. Atrás de seus símbolos há animais e jarros de armazenamento, bem como duas pequenas figuras humanas sobre pedestais, provavelmente estátuas. A mulher tem atrás de si o símbolo de Inanna, enquanto o homem segura nas mãos uma pilha de tigelas e algo semelhante a uma caixa, que juntos formam o desenho do sinal cuneiforme para Senhor, em sumério. Esse sinal é o mais comum nas tábuas do período e parece indicar um alto oficial do templo. Embora não contenha texto escrito, o relevo do vaso de Uruk pode ser interpretado como uma representação do governante humano oferecendo os produtos da região à deusa. O Oriente Próximo sempre abrigou populações que falavam diferentes línguas, convivendo lado a lado. Nem todos os idiomas vernáculos chegaram a ser registrados por escrito, e muitas vezes apenas os nomes de pessoas nos dão alguma ideia de qual língua elas falavam. Todas as línguas podiam ser escritas em escrita cuneiforme, que permaneceu como o sistema de escrita dominante na região até os últimos séculos do primeiro milênio antes da Era Comum. Nesse milênio, alfabetos começaram a ser usados em todo o Oriente Próximo e lentamente suplantaram o cuneiforme. As línguas mais extensamente documentadas da Mesopotâmia foram o sumério e o acádio. A primeira era uma língua sem cognatos conhecidos, com gramática e vocabulário únicos. Foi falada ao longo de todo o terceiro milênio no sul da Mesopotâmia. No início do segundo milênio, apenas burocratas e pessoal de culto ainda a utilizavam. A data de seu desaparecimento como língua falada permanece incerta. O acádio era uma língua semítica relacionada ao hebraico, ao árabe e a muitas outras línguas do Oriente Próximo, embora com uma estrutura gramatical algo distinta. Seu sistema verbal a classifica como uma língua semítica oriental. O acádio foi falado e escrito desde meados do terceiro milênio até o fim do primeiro milênio, em uma ampla região geográfica. Havia dois dialetos principais: o assírio, ao norte da Mesopotâmia, e o babilônico, ao sul. Ambos apresentam variações lexicais e gramaticais conforme o tempo e o gênero dos textos. Usam-se os termos babilônico antigo, médio e neobabilônico, e assírio antigo, médio e neoassírio para as fases cronológicas. O termo babilônico padrão é usado para designar um dialeto literário presente tanto no sul quanto no norte. Versões anteriores do acádio eram usadas antes do segundo milênio. Fala-se em acádio antigo para os dialetos encontrados nos textos das dinastias de Acádia e de Ur-3. As marcas da língua semítica em textos anteriores a essas épocas são mais difíceis de identificar, sendo o termo proto-acádio usado para se referir a elas. O babilônico foi a língua da cultura e da diplomacia em todo o Oriente Próximo durante a segunda metade do segundo milênio. Foi utilizado da Anatólia ao Egito, do Levante às montanhas de Zagros, sempre escrito em cuneiforme, sobre tábuas de argila. Existia paralelamente a línguas e escritas nativas, como o ugarítico, uma língua semítica ocidental registrada em escrita alfabética na Síria Ocidental. Na metade do terceiro milênio, outros dialetos semíticos também foram registrados em escrita cuneiforme, sendo o mais conhecido da cidade de Ebla. Essa língua mostra afinidades gramaticais tanto com línguas semíticas ocidentais posteriores quanto com o acádio da Babilônia da época. Uma língua semítica ocidental amplamente falada no início do segundo milênio era o amorita, presente da Síria Ocidental à Babilônia Meridional. Nenhum texto inteiramente escrito nessa língua foi preservado, sendo conhecida principalmente por meio dos nomes pessoais. O mesmo ocorre com o aramaico.
uma língua semítica ocidental do primeiro milênio que teve grande difusão como vernáculo. Foi registrado principalmente em escrita alfabética sobre materiais perecíveis, dos quais poucos vestígios restam. Apenas alguns textos aramaicos em cuneiforme sobreviveram. Durante o segundo milênio, os hititas da Anatólia Central usaram uma grande variedade de línguas, várias das quais foram escritas em cuneiforme. Isso inclui o hitita, uma língua indo-europeia, e o urrita, linguisticamente relacionado apenas ao urarteu, uma língua utilizada na Anatólia Oriental no primeiro milênio. O urrita era usado no norte da Síria desde a metade do terceiro milênio e teve grande importância na região até o fim do segundo milênio, embora poucos textos escritos nessa língua tenham sido preservados. Por fim, o elamita foi escrito do terceiro ao primeiro milênio no sudoeste do Irã. Era linguisticamente distinto das demais línguas do Oriente Próximo e passou por transformações ao longo do tempo. Em certos períodos, o acádio o substituiu como língua administrativa no oeste do Irã. O elamita ainda era escrito pelos persas no século Faith, mas esses governantes usavam outras línguas em seu vasto império, incluindo o persa antigo, escrito em uma forma especialmente desenvolvida e simplificada do cuneiforme. O que levou as pessoas a se mudarem em grande número para viverem aglomeradas em espaços pequenos, barulhentos, sujos e propensos a doenças. As cidades antigas eram armadilhas mortais, com taxas de mortalidade tão altas que muitos estudiosos acreditam que elas não conseguiam manter seus níveis populacionais sem constante imigração. Se, no período de Uruk, pessoas de toda a Babilônia, ou mesmo de regiões mais distantes, realmente se mudaram para Uruk e seus arredores, deve ter havido algo que as motivasse a fazer isso, a menos que se aceite que esse resultado foi um mero acaso, fruto de muitos indivíduos tomando decisões semelhantes. Os estudiosos modernos tendem a não formular a questão nesses termos, preferindo concentrar-se nos processos que deram origem às sociedades urbanas, as quais foram também os primeiros estados da história. O livro breve, mas inovador, de Robert McAdams, The Evolution of Urban Society, publicado em 1966, comparava a Mesopotâmia antiga ao México do primeiro milênio da Era Comum. Adams via o surgimento das cidades como resultado da diversidade ecológica, que favoreceu a especialização da produção agrícola e tornou a troca necessária. Pesquisas mais recentes enfatizam ainda mais a variedade ambiental, mostrando como as primeiras cidades da Babilônia estavam inseridas em áreas pantanosas e dependiam extensivamente desses recursos. A especialização do trabalho na agricultura, na manufatura e na administração levou as pessoas a se vincularem mais fortemente aos seus pares profissionais do que aos membros da família, gerando uma sociedade verdadeiramente urbana, muito distinta das comunidades aldeãs anteriores. Embora outros estudiosos reconheçam a importância do ambiente, eles apontam diferentes fatores como motores principais do urbanismo. Alguns veem um desenvolvimento universal da regulação burocrática e destacam a proliferação de ferramentas administrativas. Outros consideram o intercâmbio de longa distância como essencial, enfatizando as interações de Uruk com regiões distantes. O controle do acesso à madeira, pedras semipreciosas e outros recursos teria conferido legitimidade às elites urbanas. Um estudo mais recente, com perspectiva mais local, aponta o aumento da produtividade do trabalho especializado e a necessidade de trocas, bem como a excelente infraestrutura de canais e cursos d'água como fatores fundamentais. A maioria dos estudiosos acredita que apenas um pequeno segmento da sociedade, a elite, se beneficiou das novas condições. Alguns retratam a cidade como um instrumento de dominação e exploração da população, mas nem todos concordam. Também se sugeriu que a sociedade de Uruk era bastante igualitária e buscava distribuir a riqueza da forma mais democrática possível. As rações seriam um serviço social para todos ou um meio de vincular os trabalhadores aos seus empregadores. Há também vozes que nos alertam a não ver a sociedade urbana como resultado necessário do aumento da complexidade social. Sempre existiram pessoas vivendo fora do alcance das instituições urbanas e estas não buscavam tornar a vida mais complexa, mas sim mais simples. No entanto, é notável como em toda a documentação disponível da história mesopotâmica, as pessoas viam a cidade como o centro padrão da atividade política, econômica e religiosa. Não se encontra uma alternativa a esse modelo, nem tampouco nostalgia por uma vida não urbana.
Voltando à pergunta de por que as pessoas prefeririam viver nas cidades, podemos traçar um paralelo com a história posterior. Durante a Revolução Industrial, no século XIX, a vida nas cidades inglesas era extremamente miserável, como demonstram de forma eloquente os escritos de Friedrich Engels e Charles Dickens. Ainda assim, multidões se dirigiam a elas porque havia mais oportunidades de trabalho do que no campo. Talvez algo semelhante tenha ocorrido na Babilônia do quarto milênio antes da Era Comum.